Vixe Maria, o casal chegou! Olá, povo! Tudo bem com vocês? Hoje o vídeo a gente vai falar sobre a verdadeira história da Rainha Má, que ela saiu no caso desse livro aqui, de fato eu não li, mas eu pesquisei várias coisas do que aconteceu com esse livro e eu vou ver se eu compro pra poder fazer uma verdadeira história melhor ou sei lá, né, fazer a verdadeira história do Espelho Mágico, que ele tem uma verdadeira história. Eu vou falar aqui mais ou menos sobre ele, mas eu não vou contar tudo, pra poder deixar pra fazer outro vídeo falando só sobre o Espelho Mágico, tá bom? Então vamos lá. Então, o nome verdadeiro da Rainha Má, pra vocês que não sabem, é Gwenhilde. Ela era uma camponesa bem pobre, que era filha de um artesão que fazia os melhores espelhos do reino. No caso, o rei viúvo desse reino, ele apareceu lá pra poder ver os espelhos que o cara fazia, pra poder levar um deles pra casa. Só que ele ficou encantado com a menina que tava passando pelo jardim. E ele perguntou pra um criado quem era aquela menina. E ele disse que ela era filha do artesão. Vou bolar aqui, peraí. Só que ela tava carregando um balde com água. E após o rei chegar próximo dela, ela ficou tipo tão apavorada assim, a questão que estava acontecendo, que derrubou os baldes no pé dele. E ela ficou com medo, né, desse rei brigar com ela por ela ter tacado água no pé dele. Mas ele apenas riu e pensou, tipo, cara, essa é a menina mais linda que eu já vi em toda a minha vida. E, tipo, ela ficou meio sem palavras depois de que isso aconteceu, sabe? Meio que sem acreditar. Mas o rei continuou insistindo, não, você é linda, você é isso, você é aquilo. Eu já teria me enchido o saco, né? Então, tudo bem. Menos que seja um mozão lindo maravilhoso, né, Marcelo? Porque assim, o rei, ele tinha que ir embora, né? Ele tinha que voltar lá pro seu palácio lindo maravilhoso. Só que ele falou que ele voltaria pra ver a jovem camponesa linda. Após o rei ir embora, o pai dela, tipo, correu, tipo, muito feliz pra cima dela, tipo, não acreditando no que tava acontecendo e tal. E à noite, quando ela foi dormir, ela só conseguia pensar no rei. Porém, logo depois disso acontecer, alguns dias, ela teve uma grande perda, né? O pai dela havia falecido. E para homenagear o teu pai, ela colocou vários espelhos, né, próximos ao local que ela morava para refletir na luz do sol. E ao longe, o rei, ele viu os espelhos, ele viu a luz que os espelhos estavam refletindo. E ele meio que ficou encantado com a homenagem que a Gwenhilde havia feito pro seu pai e foi encontrar com ela. E conforme o rei foi encontrar a Gwenhilde, essas visitas acabaram ficando cada vez mais frequentes. E todos do reino falavam que aquela era a camponesa que tinha roubado o coração do rei. E claro que não demorou muito para que ele pedisse ela em casamento. Só que quando ela tava lá se arrumando pro casamento, a criada que se chamava Verona apareceu com a Branca de Neve, com a filha do rei. Aí, só que Branca de Neve era uma criança que tinha apenas 4 anos de idade, né? Então, assim que ela conheceu a Gwenhilde, ela ficou com muita vergonha e ficou se escondendo atrás da saia da Verona. Quando viu a Branca de Neve, ela achou a menina, tipo, muito linda e encantadora. E quando ela abraçou a Branca de Neve pela primeira vez, ela se sentiu, tipo, seu coração se enchendo de amor. E, tipo, é uma coisa que você nunca vai imaginar, né? Que a Rainha Má, de fato, uma vez amou a Branca de Neve. E, tipo, ela também sabia que a Branca de Neve tinha perdido muito cedo a sua mãe. Então ela estava disposta a fazer com que ela fosse uma nova mãe para Branca de Neve. Uma mãe tão boa quanto a sua verdadeira mãe foi. Ela apenas queria ser, tipo, uma mãe perfeita, sabe? E o casamento deles, tipo, foi bem grande, durou uns 3 dias. E no 4º dia, ela conseguiu realmente um descanso, né? Pra poder ficar lá com seu marido e com sua nova filha. E nesse mesmo 4º dia, ela recebeu um presente do rei, tipo, muito estranho. Era um espelho bem grande, oval, todo entalhado, como se fosse mesmo a coroa da própria rainha, da própria Gwenhilde. E ela não se sentia bem próximo daquele espelho. Ela sentia que, de fato, toda vez que ela olhava para aquele espelho, parecia que tinha alguém encarando. E ela meio que deu aquela disfarçada pro rei, dizendo que gostou, mas que no fato ela não se sentia bem perto dele. E nos próximos meses, a vida dela foi, tipo, muito feliz. Ela amava o rei, ela amava a Branca de Neve, amava tudo que estava acontecendo com ela. E o rei, né, ao ver que, de fato, a Gwenhilde amava a sua filha, ele passou
a amar ela mais ainda, por gostar tanto da filha dele. E nessa história, a Branca de Neve, ela é vegetariana. Ela não come nenhum tipo de carne, porque ela se sente mal com os bichinhos. Só que a Gwenhild, ela viu a sua vida mudar de uma hora pra outra quando o rei teve que ir em batalha. Porque ele não era aquele tipo de rei que mandava os seus homens pra morrer sem que ele mesmo ocorresse o mesmo perigo que os seus homens. Então ele foi. Ela ficou, tipo, muito honrada com a atitude dele, mas ao mesmo tempo ficou com muito medo do que poderia acontecer com o rei. E ele acabou em si partindo, e a Gwenhild ficou meio que com a Branca de Neve e ensinava, tipo, coisas sobre a sua verdadeira mãe, né? A mãe que a Branca de Neve perdeu bem cedo. E um dia ela tava lá tomando seu lindo maravilhoso banho e olha pro espelho e teve a sensação que, tipo, alguém tava olhando pra ela. E ela saiu do banheiro fazendo um escândalo, chamou os guardas e os guardas falaram: não tem ninguém aqui. E meses depois o rei voltou pra casa, teve uma festa gigante pra volta do rei, mas os inimigos, eles o quê? Eles seguiram o rei e começou a atacar ele ali mesmo. E ele queria a todo momento defender a sua filha e a sua esposa. Então ele acaba partindo novamente para uma nova batalha. E a Gwenhild ficava cada dia mais triste por ter que ficar longe do seu marido de novo e achava que estava vendo coisas. E nos próximos dias seguintes ela se sentia cada vez mais sozinha e começava a ver, tipo, vultos no espelho. Só que ela não quis contar pra ninguém porque iam achar que ela tava ficando literalmente maluca. E ela foi lá, cobriu o espelho com um pano e voltou à sua vida normal, cuidando de Branca de Neve, fazendo tudo para que a criança fosse o mais feliz possível, mesmo com seu pai estando longe. Porém, o tempo se passou mais uma vez, o rei voltou para casa, teve uma grande festa. O rei, ele meio que chegou enfurecido, porque tinham 3 primas que estavam terrivelmente sujas. E elas falaram que Branca de Neve havia enganado elas e maltratado elas de alguma forma. Só que Branca de Neve não tinha saído do castelo de nenhuma hora. E mesmo se tivesse saído, ela não conhecia essas primas tão bem assim. E o rei começou a falar coisas muito grossas com a Branca de Neve no meio da festa e ela ficou meio que sem entender o que estava acontecendo. E ouvindo todos aqueles gritos, a rainha, ela saiu do castelo, foi atrás do rei e começou a gritar com ele, tipo, não faça isso com ela. E ele meio que ficou ofendido com a audácia, com um pouco da audácia que a rainha teve, sabe? Mas ele meio que viu depois que era mentira daquelas primas e que elas só queriam que a Branca de Neve fosse mal vista. E ela revelou pro rei que ficou muito triste com a atitude que ele teve com Branca de Neve, porque o pai dela fazia a mesma coisa. O seu pai, tipo, ficava gritando que ela era feia e não servia pra nada, porque a mãe dela havia morrido no parto e ele culpava a rainha por causa disso. Só que depois de ter ouvido essa história, o rei, ele ficou muito arrependido do que ele fez com a própria filha. Foi lá se desculpar com Branca de Neve. Só que assim que Gwenhild ficou sozinha no quarto, ela ouviu uma voz chamando ela. Ela, de fato, procurou pelo quarto, achando que fosse um criado que tinha falado com ela. Mas assim que ela olhou no espelho, ela literalmente tomou um susto. Ela viu ali no espelho uma cabeça flutuando. E tudo que ela conseguiu fazer foi perguntar, tipo, quem é você? Aí nesse espelho ele disse que era o pai dela. E ela meio que ficou, tipo, sem acreditar que aquilo estava acontecendo, sabe? Que ela estava vendo seu pai ali na sua frente. E mesmo que depois da morte ele estava ali atormentando a vida dela, sabe? Só que quando o rei voltou pro aposento, ela pediu pra ele destruir o espelho, porque aquilo lembrava muito o pai dela e ela não queria mais aquilo. Aí depois disso, tudo se passava bem. A rainha continuava feliz com a Branca de Neve, com o rei. Só que aconteceu o que? O rei teve que partir para uma nova batalha. E meses depois do rei ter ido para a batalha, ela recebe um novo embrulho. E quando ela abre, adivinha, era o espelho novamente. E só que ela queria mandar que aquele espelho fosse destruído de novo. Mas o pai dela havia falado, não, eu posso te ajudar, eu posso mostrar pra você como o seu marido tá indo na guerra. Só que isso acaba sendo a própria destruição da rainha, porque ela aceita essa proposta. E um dia o espelho ele tava falando sobre essa batalha, né, do rei,
e que ele havia sido atingido de raspão no braço. Só que conforme ele se preocupou com o ferimento, ele não viu um outro inimigo chegando e ele perfurou o seu corpo com uma lança. E a rainha não podia acreditar naquilo que ele estava dizendo. E ele falou que também o corpo do rei estava vindo, né, pro reino de volta. E olhos depois, a Verona, a criada, ela falou novamente, ela confirmou isso, que o corpo do rei estava vindo e que o marido dela havia sido morto. E ela não sabia, de fato, como contar para Branca de Neve, né? Então ela só foi até o quarto da menina, começou a chorar, mas Branca de Neve, inteligente do jeito que era, entendeu o que ela quis dizer. E conforme o tempo foi passando, a rainha foi ficando cada vez mais solitária, ela não queria nem ver a Branca de Neve. E parecia de fato que ela estava entrando em depressão, porque não queria sair nem da cama. E isso estava começando a ficar cada vez pior, então ela meio que passava o dia falando com o espelho. Só que, tipo, ela meio que olhava pro espelho e se via meio que horrorosa. Cabelo mal cuidado, unha mal cuidada, pele horrível. Assim como o pai dela via ela na vida real, né? Só que aquela não era a verdadeira imagem da rainha. Ela tava meio que sendo manipulada pelo espelho. E um dia ela decidiu de fato perguntar pro espelho: pô, quem é a mais bonita do reino? E o espelho falou que, mesmo abalada do jeito que ela tava, era ela. Mesmo com a tristeza que ela sentia, ela ficou feliz por finalmente ouvir o seu pai dizendo que ela era a mais bonita do reino. E meio que pra punir o teu pai, ela começou a perguntar pra ele todos os dias quem era a mais bonita. Só que chegou outro determinado dia que isso mudou, e que não era mais ela, e sim a Verona, a criada. Então o pai dela começou a caçoar ela de novo. Então ela decidiu inventar meio que uma viagem para Verona e mandou ela para outra cidade. Então o teu pai ele continuava dizendo, tendo que admitir que ela era a mais bonita do rei. E depois ela começou a estudar mais sobre bruxaria, né, sobre feitiços, e acabou se tornando também muito poderosa. Caraca, tem que acabar logo que a bateria tá acabando, tá conseguindo. Um dia, a rainha meio que sonhou que o espelho dizia que a mais bonita do reino era a Branca de Neve. E quando ela acordou, ela parecia meio que enfeitiçada pelo espelho. E quando ela perguntou de fato quem era a mais bonita, ele disse que era a Branca de Neve. Então, a partir daí, volta a história de fato que a gente conhece, mas que a rainha, ela meio que estava enfeitiçada pelo seu pai e não aguentava ouvir ele falar que ela era feia e horrorosa. Então, o grande vilão, de fato, da história da Branca de Neve não é a Rainha Má, e sim o espelho. Porém, no final da história de Branca de Neve, onde a rainha morre no penhasco, ela meio que faz uma magia muito poderosa. E ela acaba se aprisionando dentro do espelho, que passa a pertencer depois à Branca de Neve. Enfim, foi essa história de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Depois eu vou trazer a verdadeira história do espelho mágico para vocês entenderem um pouco melhor o contexto da história inteira. Então se inscreve no canal, deixa o like, ativa o sininho e compartilha o vídeo. Tchau! There is a Christmas and you gave me all them kisses, but you showed me things don't hold me, please, and now let me go. On the second day of Christmas to you.